Olá, amigos que acompanham a programação da TVA. É sempre um prazer estar novamente aqui no Edição Extra, que hoje vai trazer como assunto principal a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores. E justamente para participar desse bate-papo, dessa conversa, estarão conosco aqui hoje Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e também o jornalista Vânio Bosler. Marcelo, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, Gregório. Um prazer estar falando com você, com os telespectadores da TVA, especialmente com o nosso jornalista Vânio Bosler, essa referência na comunicação aqui em Santa Catarina. Vânio, seja muito bem-vindo. Olá, Gregório, muito prazer em retornar aqui ao Edição Extra e também fazer aqui a minha referência ao Espinosa, né, que eu acompanho o noticiário da Assembleia Legislativa, da agência LESC. Enfim, é um prazer participar do programa com duas figuras ilustres, né, da nossa comunicação catarinense. Marcelo Espinosa, você vem acompanhando bem o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com esses meses aí que eles vêm trabalhando, e agora nessa reta final, muitas novidades vieram para somar, para dar força realmente para essa comissão, né? Eu acho que um dos principais pontos aí nessa reta final foi o acesso que a CPI conseguiu, por meio de um pedido feito aí pelo relator Ivan Nath junto ao Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, do acesso a toda a investigação da força-tarefa da Operação Oxigênio, que deu início a essa investigação, inclusive resultou aí na prisão de alguns envolvidos nesse caso. A CPI vai ter aí acesso a cerca de 60 depoimentos que vão acrescentar as informações que já foram obtidas aí por meio dos depoimentos que a CPI tomou, cerca de um pouco mais de 20 no decorrer aí desses meses de trabalho, desde maio a CPI vem trabalhando, e também a outros documentos que a CPI já teve acesso, que foram entregues ou por testemunhas ou aos quais os deputados tiveram acesso por outros meios, por meio da CPI. Vânio, dados novos então na CPI, novos depoimentos, novos conhecimentos que vieram a público, por exemplo, a questão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, né, que falou que tinha dito ao então secretário da Saúde, e também falou ao governador sobre a importância de ter garantias nessa questão do pagamento antecipado. Isso é realmente importante para o trabalho da CPI, né? Olha, exatamente, Gregório, exatamente, telespectadores. O fato determinado que criou a CPI em março realmente revelou agora, e vai revelar mais ainda com a divulgação do relatório final, no dia 20 de agosto, uma instituição, veja só, uma instituição pública com controladoria geral, com procuradores do Estado, realmente com técnicos até gabaritados, entrar numa compra desastrada dessa. E o fato novo que aconteceu esta semana foi o depoimento prestado ao Ministério Público Estadual pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, que em duas oportunidades recebeu duas ligações telefônicas, a primeira do ex-secretário Elton Zeferino e logo depois do governador Carlos Moisés, sobre o seguinte fato: os dois queriam saber se seria legal o pagamento antecipado dos 33 milhões de reais para a empresa, no caso a Vegamed. O presidente do Tribunal de Contas disse que, via de regra, não era normal, mas como o Estado estava vivendo uma crise sanitária muito alta, disse o seguinte: olha, ou vocês me peçam aqui ao tribunal um parecer técnico, mas quero adiantar o seguinte: para fazer essa compra, o Estado deve, primeiro, exigir garantias, o garante, para evitar que depois gaste o dinheiro, pague antecipado, perca o dinheiro e não receba o equipamento, como aconteceu. Realmente é lastimável que as duas autoridades do governo, tanto o governador Carlos Moisés como o secretário Elton Zeferino, fizeram essa consulta formal ao Tribunal de Contas e acabaram realmente contrariando, sem pedir qualquer garantia a uma empresa de fachada que levou os 33 milhões de reais. Sem contar também, Gregório Espinosa, que no dia do pagamento, das duas ordens de pagamento, de 16 milhões e pouquinho, o Banco do Brasil encaminhou para o secretário da Saúde um e-mail dizendo, alertando de que a empresa que estava recebendo essa quantia, esse valor de 33 milhões, não tinha, por exemplo, competência e nenhum histórico que pudesse absorver tamanha quantia paga antecipada. Marcelo, inclusive o relator Ivan Nath, ele mostrou nesse último encontro um ofício que o governador mandou para o presidente do Tribunal de Contas do Estado pedindo algumas dicas ou pedindo algumas recomendações dessa compra antecipada, né?
E aparentemente o Vânio usou um termo muito interessante, né? Aparentemente a gente está diante, é claro que isso vai ser investigado, já está sendo investigado pela Força Tarefa, a CPI também está indo nesse caminho, se houve um dolo, mas que por trás desse dolo, aparentemente houve uma atrapalhada, né? Houve um processo muito atabalhoado de quem deveria zelar pelo cuidado num processo delicado de compra, num momento delicado da história do Estado, com um montante de dinheiro relativo, né? São 33 milhões de reais. A questão que fica, que norteia toda essa discussão é até que ponto, né, vai se poder imputar a culpa a A ou a B dentro dessa questão de quem realmente foi responsável pela compra dos equipamentos, dos respiradores. O relator Ivan Nats já adiantou que o relatório dele deve trazer 6 empresas que estiverem envolvidas em todo esse processo e 17 pessoas, sejam elas servidores públicos, agentes públicos ou intermediários na compra, na venda dos respiradores, e adiantou também que deve ter aí um capítulo dedicado, em termos dele, né, um capítulo dedicado à participação do governador Carlos Moisés nessa questão, de que forma que a CPI vai concluir a participação no governador nessa questão, é o que nós vamos saber aí quando o relatório for apresentado no dia 18 de agosto. Ivânio, com relação ao nosso governador aí, existe a questão de que foram encaminhadas algumas perguntas e os deputados não ficaram satisfeitos com as respostas que vieram, né? O próprio relator da CPI, o deputado Ivan Nats, ele já declarou, assim que teve conhecimento, como também o deputado Kennedy Nunes, que o governador faltou com a verdade, que há, assim, um trocadilho de datas colocadas no questionário pelo governador, nas 15 respostas, e que houve, assim, não bate, né? As datas não se confrontam com a realidade do que houve nos depoimentos, tanto dos agentes públicos, ligados à Secretaria da Saúde especialmente, como também de outras testemunhas que tiveram, que, como o Espinosa disse, foram intermediários nessa aquisição desastrada, atrapalhada pelo governo do Estado. E com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, até mesmo o relator Ivan Nats falou sobre a questão de buscar um consenso para a apresentação desse relatório final. Vamos ouvi-lo. Nós tínhamos combinado com os membros da CPI algo em torno de 10 dias úteis para a apresentação do relatório preliminar, então ficou agendado para o dia 18 de agosto a apresentação do relatório preliminar e no dia 20 de agosto, então, a leitura do relatório, com a votação dos membros da CPI. O objetivo de apresentar o relatório preliminar é de que a gente sempre busque o consenso, né, na conclusão dos trabalhos. Então, para corrigir algum efeito, algum defeito, ou colocar ou retirar alguma coisa. Então, 2 fases da apresentação do relatório. Então, Marcelo, tem essa questão da leitura prévia no dia 18 aí, para que as pessoas que integram, os parlamentares que integram essa CPI, cheguem ao consenso e para que no dia 20 o relatório final seja apresentado de forma consciente mesmo e concisa, né? Isso é de praxe, né? Você apresenta um relatório preliminar para os membros da comissão, são 9 membros, o relator vai lá apresentar para os outros 8 integrantes esse relatório e no dia 20, 2 dias, 3 dias depois, vai se votar esse relatório. Evidentemente que nós vamos partir do princípio de que nesse prazo de 18 a 20 de agosto, os deputados membros vão tomar ciência do relatório, vão fazer eventuais observações. Já houve em outras CPIs, recentemente agora uma CPI da Ponte Hercílio Luz, a apresentação de relatórios alternativos, né, ao do relator, mas nesse caso da CPI dos respiradores, até pela composição da CPI e pela forma como os trabalhos foram conduzidos, acredito que dificilmente haverá divergências dentro da CPI, entre os membros da CPI, a ponto de mudar o encaminhamento do relatório que já está sendo elaborado pelo deputado Ivan Nats. Tudo leva a crer que devemos ter aí não só o apontamento dos servidores públicos, dos agentes públicos que serão responsabilizados na visão da CPI pela compra dos respiradores, mas também analisar, com base nesse relatório, qual pode ser a participação do governador Carlos Moisés, de que forma pode ser enxergada a participação dele nessa questão toda. Ivânio... Olha, aproveitando a fala do Espinosa,
Eu conversei com o deputado Ivan Nats também, e eu vi agora a própria declaração dele sobre o relatório preliminar, sobre o relatório final. Ele disse o seguinte, que o relatório que ele vai apresentar no dia 18 é até para ser aprimorado, né, pelos demais integrantes da comissão, para evitar, como você lembrou, Espinosa, aquele problema ocorrido na CPI da Ponte Ercílio Luz, né, que o próprio relatório houve muita discussão e não houve, assim, um consenso sobre as obras de restauração da Ponte Ercílio Luz, o relatório do deputado Bruno Souza. No caso do relatório do deputado Ivan Nats, ele me disse o seguinte, que vai, sim, honrar a fatídica história que desonrou, um trocadilho, mas vale, desonrou na história da sociedade catarinense. E vai, sim, como disse, a CPI não tem o poder de polícia, de incriminar, aprovado, vai ser encaminhado ao Ministério Público, então, mas ele disse que realmente o governador tem que ser responsabilizado diretamente pela participação, até como ordenador principal de despesa no Estado. E, Marcelo, como você bem disse, é uma responsabilidade muito grande, afinal, é uma revisão de 62 depoimentos e vários documentos compilados aí para que seja apresentado esse relatório final, né? Essa CPI é uma prova de fôlego, né? A gente observa que tem muita relação, alguns depoimentos foram muito longos, entraram madrugada adentro, teve uma reunião da CPI que chegou quase 12 horas de duração, algo que a gente não vivenciava há muito tempo aqui no Parlamento Catarinense. É importante destacar que o relatório ele vai ter um papel fundamental ao apontar os responsáveis, ao apontar eventuais responsabilidades do governador Carlos Moisés, até no futuro político de alguns dos personagens que vão estar dentro desse relatório, né? A gente precisa lembrar que, em 1992, uma CPI realizada no Congresso Nacional desencadeou o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. Em geral, as CPIs têm uma fama de, eventualmente, não darem resultado prático, mas certamente a CPI dos respiradores, ela deve dar resultados práticos e já deu até resultados práticos durante a sua atuação. Primeiro, porque abriu para a sociedade catarinense um assunto que poderia passar muito por cima, foi denunciado pela imprensa, é verdade, mas a CPI esmiuçou isso, levou isso ao público, para dentro da casa do cidadão catarinense, e, além da questão do relatório, a CPI vai propor uma legislação para aprimorar a questão do controle, da fiscalização dos gastos públicos. Esse é outro legado, vamos dizer assim, que a CPI dos respiradores pretende deixar para a sociedade catarinense. Vânia, essa CPI aí, como diz o Marcelo, tem muito para marcar a história da catarinense, aí, justamente pelo como ela se encaminhou, né? Até pelo histórico, né, das CPIs brasileiras aí, que se diz, a CPI, como muita pizza, eu acho que essa CPI da Assembleia Legislativa mostrou um fato diferente. Fez com que, por exemplo, a Assembleia hoje tenha um controle total oficial sobre os gastos do governo nessa pandemia da crise sanitária. E isso é muito importante. O próprio relator, o deputado Sargento Lima, tem dito enfaticamente tudo isso, que a Assembleia vai fiscalizar, que é direito da Assembleia, é dever da Assembleia, está fazendo a sua parte, para evitar que, nessa correria da pandemia, ou então que aproveitadores tomem caso do coronavírus, da pandemia, dessa calamidade pública, e façam o que fizeram, por exemplo, nessa compra dos respiradores, que até hoje não chegaram aqui no Estado. Aliás, chegaram 50, que o médico que participou de uma reunião da CPI foi categórico. Nenhum desses equipamentos serve para instalação em qualquer CPI para curar as pessoas com doenças respiratórias muito graves. Se vocês me permitirem uma outra observação a respeito desse legado, vamos dizer assim, que a CPI pode deixar, a CPI jogou luz sobre a atuação da Controladoria Geral do Estado, que foi um órgão criado na reforma administrativa do Poder Executivo aprovada no ano passado pela Assembleia, que surgiu justamente para ser um órgão de controle interno das ações do governo do Estado. E durante os depoimentos da CPI veio à tona, por exemplo, de que num primeiro momento o apoio da CGE, da Controladoria Geral do Estado, no assessoramento dos processos de licitação que a Secretaria da Saúde estava sendo submetida em função da pandemia, que esse acompanhamento foi recusado no primeiro momento, né?
e que só depois que veio à tona a questão, aliás, depois que foi feito o pagamento dos respiradores, 200 respiradores, e que se descobriu que estava havendo algum tipo de problema no encaminhamento desses respiradores, é que foi novamente pedido o apoio da CGE nessa questão. Basta lembrar o que aconteceu depois de 2 depoimentos à CPI, o então Controlador-Geral do Estado, o professor Luiz Felipe, que acabou pedindo exoneração, acabou saindo do cargo em função de todo o desgaste que essa exposição na CPI causou não só a figura dele, evidentemente, mas também a figura da Controladoria, que é um órgão importantíssimo e que merece, inclusive, um aprimoramento das suas atribuições, das suas funções, para evitar que casos como esse venham a ocorrer de novo no futuro. Vânia, que fica bem claro nesse momento também é a questão da fragilidade do Departamento de Compras do Estado, né? Essa fragilidade de uma compra nesse sentido. Olha, a própria fragilidade, como o Spinoza falou, da Controladoria Geral do Estado, que não controlou nada. O próprio controlador, o professor Ferreira, quando esteve na CPI, prestando depoimento, ele chegou ao cúmulo de dizer que não sabia o número do telefone do governador. Então, eles não conversavam, sabe? Parece que eram espécies de comando no Estado, mas que eram diferentes, não se conversavam. Então, foi o fato que ele chegou até pela pressão que recebeu, uma pressão legítima da própria CPI nos seus depoimentos, que praticamente não sabia quase nada, e com isso levou com que ele pedisse demissão, exoneração do cargo de controlador-geral. Quer dizer, a controladoria, como disse o Spinoza, foi criada na reforma administrativa para realmente fiscalizar corretamente, diretamente, os recursos públicos. Nesse processo da compra dos respiradores, a controladoria praticamente ficou de fora e, como também nem foi aceita a sua participação naquele chamado grupo que comandava, né, os processos de defesa da sociedade contra o coronavírus. E Marcelo, na sua visão, que acompanhou bem a questão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, quais os depoimentos mais emblemáticos, na sua visão? Houve um depoimento da servidora Daniela Brum, se eu não me engano o nome dela, agora eu não me lembro o nome. Ela era uma auxiliar da Márcia Pauli, que era então superintendente de gestão administrativa da Secretaria do Estado da Saúde, no qual a Daniela, essa testemunha, confirmou que quem ordenou o pagamento e quem tinha ciência de tudo isso, aliás, não quem ordenou, mas quem efetuou a autorização para o pagamento foi a Márcia Pauli, né, que durante seus depoimentos acabou não assumindo responsabilidade sobre isso. O depoimento da então Controladora-Geral Adjunta, Simone Becker, né, quando ela vem a público na CPI e fala, olha, nós fomos oferecer apoio para a Secretaria do Estado da Saúde e, num primeiro momento, foi recusado esse apoio. Tudo bem, não é um procedimento comum, mas diante da gravidade da situação, da complexidade da situação, da necessidade de comprar rapidamente, de fazer contratos de forma rápida, a presença da controladoria poderia ajudar muito. Num primeiro momento, ela foi recusada. Ela só foi aceita depois que essa questão dos 200 respiradores tinha sido paga. Se eu não me engano, o pagamento foi por volta do dia 1, dia 2 de abril, e a controladoria foi chamada por volta do dia 8 de abril, novamente. Enfim, de fato, a gente tem aí uma situação para aprender no futuro, né? Porque é uma pena. Provavelmente a Secretaria de Estado da Saúde faz milhares de compras a todo tempo. Mas uma compra dessa, nesse valor, com um simbolismo grande que tem os respiradores, num momento delicado, isso não poderia ter acontecido, né? Isso deveria ter sido evitado. Ivane, na sua visão, quais os depoimentos mais emblemáticos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu acho que os depoimentos mais emblemáticos, eu cito aqui aquela cariação entre o então secretário Douglas Borba, hoje preso, né, com prisão domiciliar, mas preso preventivamente, também do ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino, e da Márcia Pauli, que foi a ordenadora do pagamento desses 33 milhões de reais, embora, pela legislação interna da Secretaria, ela só tinha autorização para arcar com despesas até 5 milhões de reais. E daí houve muita contradição, o secretário colocou ela como responsável, porque teria firmado a nota fiscal, e quando a firmatura da nota fiscal significa que os equipamentos teriam sido entregues. Mas, segundo ela, foi uma questão para que o Estado pudesse fazer o pagamento antecipado.
Eu achei que foi um grande ponto aquela cariação. O Douglas Borbas praticamente não participou de nada, embora a Márcia Pauli tenha declarado que ele fazia muita pressão sobre ela no WhatsApp, por telefonemas, ligações telefônicas, para que ela atendesse, né, o processo, desse pressa ao processo de pagamento e de aquisição desses respiradores pela Veiga Médica. E, Marcelo, nesse último encontro aí, iria ter a questão do depoimento do vereador Ed Pereira, que acabou não comparecendo, né? O vereador Ed Pereira, o vereador de Florianópolis, ele argumentou por meio do seu representante que ele estava impossibilitado por problemas médicos, apresentou um atestado no qual ele deveria ficar afastado aí por 10 dias, inclusive não podendo nem se manifestar via videoconferência, que é uma alternativa que foi oferecida pela CPI em tempos de pandemia. Vale lembrar também que a gente teve um outro depoimento que não ocorreu, do empresário e médico Fábio Guasti, que é uma peça importante nessa questão dos respiradores, e como ele, num primeiro momento, foi pedido o depoimento dele, ele estava preso, ele está em liberdade, cumprindo prisão domiciliar, mas ele se recusou novamente a depor. Isso é uma prerrogativa, é um direito dele, isso é garantido por lei. Esses dois depoimentos aí que ficaram faltando, vamos dizer assim, mas o relator Ivan Nats acredita, com base, inclusive, no que ele teve acesso agora, os depoimentos da operação da Força Tarefa, não farão falta na elaboração do relatório final. Ivânio, com relação a novidades que venham a acontecer até o dia 18, elas podem ser colocadas nesse relatório ou agora o relatório se encerra e é só a compilação dos dados que já foram colhidos? Olha, o relator Ivan Nats tem dito de que a fase de oitiva, né, de testemunhas, a não ser um fato novo que pudesse acontecer, por exemplo, como propôs o presidente da CPI, o deputado Sargento Lima, que fosse encaminhado ao vereador Ed Pereira de Florianópolis um questionário para que ele, se não pudesse, pelo menos escrever, porque, segundo o atestado médico dele, ele tem que ficar em repouso absoluto, alguém pudesse transcrever para ele, ouvindo a ele, sabe, para que ele detalhasse a CPI aquela afirmação que ele fez no intervalo de uma sessão da Câmara Municipal de Florianópolis, de que, na campanha eleitoral de 2018, empresários teriam colocado, abastecido, né, fortemente com recursos o então coordenador de campanha do candidato Carlos Moisés, o depois secretário Douglas Borba. E, com isso, podia ser um fato novo, porque ele disse claramente, né, conheceu vários empresários de São Paulo, e a CPI queria saber se esses empresários que teriam ou não colocado recursos à disposição da campanha de Carlos Moisés teriam participado de alguma licitação com o governo, especialmente nessa da compra dos respiradores. Tá certo, então, a edição extra vai para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com mais Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores. É um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra, que hoje está tratando da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores. E nossos convidados remotos são Marcelo e Vânio Bostler. Marcelo, nós falamos no primeiro bloco sobre a importância dessa CPI para a história de Santa Catarina. E realmente foi uma CPI que ela veio crescendo muito ao longo do tempo, né? Isso aí se personifica, não seria o termo adequado, mas isso se vê, melhor dizendo, quando você observa os índices de audiência obtidos pela Assembleia nos seus canais no YouTube, por exemplo, durante as sessões, né? A Assembleia ela tem uma audiência muito específica. Geralmente quem acompanha uma reunião da Assembleia, uma sessão da Assembleia, porque tem interesse específico em acompanhar um tema, algo específico, não é algo voltado para o público em geral. Nós tivemos algumas sessões, algumas reuniões, melhor dizendo, da CPI, com mais de quase 3.000 pessoas visualizando ao mesmo tempo só pelo YouTube. Fora Facebook, fora a programação da TVA no ar, pelo televisor mesmo. E depois, quando os vídeos dos depoimentos, as reportagens dos depoimentos da CPI e também as edições do Edição Extra sobre a CPI eram colocados no canal da Assembleia no YouTube, muitas visualizações. Então isso mostra realmente que foi uma CPI que poucas vezes mexeu tanto com o público catarinense como dessa vez. É um legado muito grande, não só por aquilo que ela vai deixar em termos de
benefício para o controle das compras, para as eventuais punições que podem vir para os responsáveis, mas também, creio eu, que ajuda a trabalhar um pouquinho mais a questão da consciência das pessoas em estar de olho constante, de estar permanentemente acompanhando as ações da Assembleia Legislativa, principalmente no que tange a questão da fiscalização dos recursos públicos. A gente muitas vezes delega isso para outras pessoas, mas o melhor controle social é aquele que vem espontâneo, da própria população, do próprio cidadão. E acho que essa CPI pode ter deixado um pouquinho de contribuição nesse sentido. Vânia, na sua experiência na vida pública e na vida política como comentarista, você acha que a população vem acompanhando mais a vida do governo ou até mesmo da Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que essa CPI, a trajetória, né, da CPI dos respiradores, mostrou, como disse muito bem o Marcelo, ela chamou a atenção da sociedade, porque realmente foi assim uma bomba, né? Um valor tão grande, uma quantia tão vultosa, colocada praticamente fora, sem qualquer retorno para a sociedade, e ainda mais dentro da situação que se encontra hoje a população, no isolamento social, uma incerteza sobre o coronavírus, vem ou não vem a vacina, enfim. E como o fato foi colocado com parlamentares com muita experiência, apesar de alguns de primeiro mandato, mas realmente demonstrar aí de que a sociedade se alinhou, né, a essa investigação e acompanhou, e vem acompanhando todas essas questões, tanto administrativas como política. E serve também, eu acho, o resultado, o retrato da CPI, neste ano eleitoral. Vamos ter eleições municipais em novembro agora, pode ser incerta a data, incertas as duas datas, mas com a eleição alerta o eleitor, principalmente, para saber escolher bem e saber fiscalizar, não só votar, mas continuar fiscalizando todas as ações administrativas, porque há muito dinheiro envolvido dentro dessa pandemia, muitos recursos, tanto do governo federal como do governo estadual e das prefeituras. Então, é uma importância muito grande uma comissão parlamentar de inquérito, e ela ganha fôlego quando a sociedade repercute, a sociedade participa, acompanha e tem voz e vez também. E, Marcelo, a gente vê a indignação da sociedade também com relação a esse assunto, porque foram comprados 200 equipamentos, chegaram 50, mas que não foram utilizados da forma correta, porque eles não serviam para aquela finalidade, né? E a gente vê a dificuldade cada vez mais dos municípios aí na questão de equipamentos, UTIs, então há essa indignação da população, né? Um dinheiro que foi colocado para a aquisição de equipamentos importantes para a saúde e que, na verdade, não veio da forma que deveria ser, né? 33 milhões, a gente às vezes joga os valores assim, não tem muita noção, né, do que representa. 33 milhões, certamente, é muito maior que o orçamento de muitos municípios catarinenses. Para você ter uma ideia, Rancho Queimado, que é aqui próximo a Florianópolis, tem em torno de 2.000, quase 3.000 habitantes, tem um orçamento anual na casa de 18, 20 milhões de reais. 33 milhões de reais é o que o Estado perdeu nessa compra. Recuperou cerca de 11, mas os outros 20 e poucos, 22 quase, não sabe se vai recuperar, né? Porque houve um pedido de cancelamento da compra, mas quem vendeu não é bem quem vendeu, né? Quem vendeu aparentemente não tem capacidade, não tinha capacidade de entregar esses respiradores, e esse dinheiro sumiu, né? Ninguém sabe onde está, a justiça está procurando, enfim, está sendo feito todo um trabalho nesse sentido. E, de fato, num momento como a gente vive, em que muita gente perdeu o emprego, muitas empresas tiveram que fechar, em especial as pequenas, por causa da pandemia, por causa do isolamento social, você falar que 33 milhões sumiram, 20 e poucos que sejam, já que recuperou-se 11, realmente causa muita revolta nas pessoas, causa revolta em qualquer um, né? É por isso que, por mais que a gente entenda que existam, que a Secretaria da Saúde, o governo façam milhares de compras durante todo o ano, e essa deu problema, mas é uma compra muito emblemática, né? Aconteceu num momento muito delicado, deveria ter sido tomado muito cuidado nessa questão. Infelizmente, isso não aconteceu. Vânia, realmente uma indignação nas ruas com relação ao valor e em relação à aquisição desses equipamentos que não serviam para a finalidade, né? Grande parte desse dinheiro sumiu, né? Mesmo porque o governo do Estado, quando tomou conhecimento de que os respiradores não viriam com pagamento antecipado, estava fora do prazo,
ela agiu tardiamente. Quando chegou a ser acionada a Justiça pela Procuradoria-Geral do Estado, levaram muitos dias até o governo se manifestar. Daí o dinheiro sumiu. Esvaziaram as contas que a empresa Veiga Med tinha, esvaziou o dinheiro e, por sorte, ainda a Justiça conseguiu, agindo rapidamente, embora tardiamente pelo governo do Estado, conseguiu reaver os 11 milhões de reais. Agora, queira ou não, o que falta ao governador Carlos Moisés é diálogo. Sabe, ele, desde o início do governo, ele praticamente deixou de lado a Assembleia Legislativa, que é um poder. É a Assembleia Legislativa que vota, aprova ou desaprova as contas do governo, aprova ou desaprova projetos de interesse do governo. Então, esse distanciamento fez com que o governo esteja hoje nesse quadro todo de praticamente sem credibilidade normal, né, junto à sociedade catarinense, e com fato determinado, essa desastrada compra, negociação de equipamentos que nunca chegaram ao Estado. E, Marcelo, o que a gente vê nesse processo também da Comissão Parlamentar de Inquérito é o número de atravessadores, né? É o advogado ajudando aqui, daí aparece um presidente de uma Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, aparece várias pessoas nesse processo como se fosse algo simples de comprar, né? Mas é 33 milhões. Infelizmente essa é a parte pior, né? A gente às vezes imputa muita culpa ao poder público, mas você tem muita gente na iniciativa privada também que se aproveita desses momentos para ganhar dinheiro, para expropriar coisas do Estado. Uhum. E foi que, de certa forma, que aconteceu, né? Nós tivemos, claro, há agentes políticos envolvidos nisso, mas nós também, como você mesmo disse, tem empresário, tem advogado, tem atravessador, intermediário, representante comercial, muita gente, além dos servidores públicos que participaram desse processo de compra lá dentro da Secretaria de Estado da Saúde, muita gente de outros setores envolvidos. Isso aí realmente torna a situação um pouco mais complicada, porque uma das grandes questões que eu acredito, e aí não sei se a CPI poderá fazer isso, mas a Justiça tem por dever de ofício fazer, quem se beneficiou, se é que dentro do governo alguém se beneficiou dessa compra, né? Alguém dentro do governo, seja servidor, seja agente público, recebeu dinheiro, porque lá fora, aparentemente, teve gente, aparentemente não, muita gente, algumas pessoas se beneficiaram, porque o dinheiro sumiu, né? Só 11 milhões foram recuperados, o restante estão procurando ainda. Então, essa questão, eu acredito que é muito importante, né? São duas situações, na realidade. Uma foi o descuido na operação, o descuido no procedimento de aquisição desses respiradores, né? Isso aí já é passível de punição. E outra é a questão de quem se beneficiou com esse dinheiro, com esses 33 milhões, que agora são 22 e alguma coisa, que por enquanto não foram localizados. Ivânio, foram realmente inúmeros atravessadores, como a gente falou agora há pouco, e tem essa questão também do dinheiro foi pulverizado de uma forma muito rápida, né? Foi pagamento para um, pagamento para outro, de repente... Não, foi pulverizado rápido porque o governo atrasou nas providências, sabe? Demorou a saber. Ninguém queria assumir, eu acho, não disseram claramente, mas deu para ver nos depoimentos dos principais agentes do governo que eles não sabiam de nada. A maioria não sabia de nada, como é que aconteceu. A Márcia Pauli realmente foi responsável, ela mesma declarou isso, porque teve que assinar nota, mas quem era o ordenador de despesa da Secretaria da Saúde? O secretário Elton Zeferino, sabe? 33, embora a Secretaria da Saúde tenha um orçamento anual de 4 bilhões e 500 milhões de reais, e é muito assediada por fornecedores, até pela capacidade de trabalho que tem a Secretaria, o envolvimento com a rede hospitalar pública de todo o Estado, realmente são quantias vultosas que são envolvidas ali em licitações, compras diretas. Agora, nada disso justifica que se compre, que se pague antecipadamente um dito fornecedor de fachada, sem que tenha garantia ou conhecimento ou patrimônio, porque é muito simples, né? Hoje, é normal, você que quer vender para o Estado, por exemplo, você é fornecedor de um determinado setor administrativo, numa prefeitura, exige pela legislação, exige certidões negativas da Receita Federal, da Justiça do Trabalho, do Estado, da área municipal, enfim, do Fundo de Garantia, ver se a empresa não tem alguma ação trabalhista, daí já não pode trabalhar com o governo,
seja federal, municipal ou estadual, ou órgãos também, outros poderes. Então, chama atenção por que o Estado não exigiu nessa compra, recebendo orientação oficial do Tribunal de Contas do Estado, que não foi espontânea, foi procurado o presidente do Tribunal de Contas, pelo ex-secretário da Saúde e também pelo governador Carlos Moisés, do pagamento desse... Olha, não seria aí, por exemplo, uma justificativa ou uma participação mais efetiva do Estado, dizer, olha, mostra, a Veiga Med quer comprar, embora a correria era grande, eu sei, Santa Catarina, pelo tamanho do Estado, né, também não pode competir com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, teriam preferência desses fornecedores. E a correria foi tamanha que eles tiveram que aceitar preços exorbitantes, principalmente na compra de respiradores, mas deu o que deu. Isso aí não justifica a compra exacerbada que foi feita com tanto volume de recursos de um equipamento que até hoje não foi entregue. Então, o Estado tem que ter fiscalização. Se fiscaliza o comprimido para dor de cabeça, a compra, a entrega, fiscaliza também quando a compra passa num valor vultoso como esse. Tem um ponto que foi dito em alguns depoimentos da CPI, que a compra até poderia ter sido feita com um pagamento antecipado. Isso é um procedimento que já aconteceu em outras ocasiões. Mas deveria haver um oferecimento de garantias por parte de quem ia entregar a mercadoria, que, caso não entregasse a mercadoria, o Estado não ficasse no prejuízo. E existem alguns recursos, alguns procedimentos, me parece que alguma coisa com uma carta-fiança, algo do gênero, que o Estado, não recebendo aquilo que ele comprou, já tendo feito o pagamento antecipado, poderia reaver esse prejuízo de uma outra forma, por meio desse uma espécie de seguro, vamos dizer assim. Esse é um procedimento que existe, já foi adotado em outras compras, mas nesse caso aqui dos respiradores, passou-se em branco por ele. O que o Marcelo falou é extremamente importante, né? Porque existem órgãos que são muito competentes no Estado, né? Como o Tribunal de Contas do Estado, que conhece bem o procedimento, falou, alertou e parece que não se ouviu. Olha, o Marcelo tem razão, o próprio presidente do Tribunal de Contas disse ao secretário Elton Zeferino, olha, peço um garante. Uma garantia seria uma fiança, um aval de um banco, sabe? Exigir um seguro, o pagamento, o registro de um seguro, se a mercadoria eventualmente, qualquer questão alfandegária, fiscal, não pudesse chegar a Santa Catarina, estaria garantido com essa fiança, com esse seguro, para garantir que o dinheiro não fosse desviado, como foi por essa empresa de fachada do interior do Rio de Janeiro. E o presidente, o deputado Sargento Lima, ele fez uma avaliação dessa CPI. Vamos ouvi-lo. A nossa prioridade foi mostrar que daqui para frente nada mais vai passar ao largo sem ser investigado profundamente e, se for necessário, como disse, se instaura outras CPIs para cada, se for necessário fazer uma para cada compra, para que a gente consiga criar um Estado onde se tratar o dinheiro público com respeito se transforme numa bandeira, numa obrigação, algo que aquele que assume o compromisso de estar à frente do Estado, ele tenha essa certeza de que ele está sendo fiscalizado, sim, porque o Legislativo está aqui para isso, para fiscalizar também o Executivo, o que foi esquecido durante muitos anos. Então, Marcelo, a gente vê que os parlamentares eles estão extremamente satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito aí, porque, na verdade, a opinião pública foi colocada à prova, as pessoas estavam clamando nas ruas para que esse trabalho fosse efetivamente bem feito, como a CPI fez, né? E esse é um aspecto que diferencia a CPI das outras autoridades dotadas de competência jurídica, né? A CPI, ela ocorre numa casa política, né? Os membros da CPI são pessoas eleitas diretamente pelo povo, que estão em contato permanente com suas bases, com seus eleitores, e são cobrados, seja presencialmente, seja via redes sociais, de onde foram parar os 33 milhões de reais dos respiradores. E os deputados, ao assumirem essa função na CPI, eles também trazem essa vontade que os seus eleitores, que a sua base eleitoral expressa, em saber cadê o dinheiro. E a gente viu isso na atuação dos deputados, dos membros da CPI, em praticamente todos os depoimentos. A gente via em alguns momentos algumas perguntas um pouco mais fortes, um pouco mais ríspidas, né? Reações, inclusive, de algumas testemunhas não gostando muito da abordagem,
mas a gente precisa entender que isso faz parte, porque nós estamos falando de uma CPI, uma comissão que tem um viés de investigação, mas também tem um viés político, e que ali o deputado ele reflete um pouco da ansiedade, das angústias de quem o cobra lá na base, do seu eleitor, de quem vem, bate na porta ou manda uma mensagem pela rede social falando: deputado, o que vocês vão fazer a respeito desses 33 milhões que sumiram, desses respiradores que não vieram? De certa forma, eu acredito que o Sargento Lima resumiu nesse ponto, esse sentimento dos deputados nesse aspecto, porque a CPI também conseguiu dar um pouco de vazão na palavra dos deputados, a indignação popular que a gente viu com relação a toda essa questão da compra dos respiradores. Ô Marcelo, se me permite, você falando do deputado Sargento Lima, eu vi a declaração dele agora há pouco, é o seguinte, ele disse, olha, a partir de agora, se houver necessidade, vamos criar outras CPI, quantas CPI forem necessárias. E, além disso, vai haver rigidez da Assembleia Legislativa na fiscalização de qualquer compra do Estado, não só durante essa pandemia do coronavírus, mas em todas as licitações e compras, o Estado tem que realmente prestar contas, não só no portal da transparência, porque muitas vezes você não tem acesso, porque existe uma técnica, uma mecânica tão grande que o cidadão comum desiste, porque não consegue ver ou saber aquilo que quer saber de despesas efetuadas e pagas pelos órgãos públicos. E no caso do Sargento Lima, ele foi bem claro, vamos continuar fiscalizando, não termina aqui, essa questão de compras do governo não termina com essa CPI, e se houver necessidade, vamos fazer outras, além de outras medidas que serão adotadas pelos deputados para fiscalizar a ordenação, né, das despesas do Estado, de compras, enfim, para evitar o que ocorreu em março, com esse problema todo grande com os respiradores. E com isso, o Edição Extra vai para mais um intervalo e na sequência a gente volta com mais Comissão Parlamentar de Inquérito. Não saia daí. Então estamos de volta com o último bloco do Edição Extra, que hoje está falando da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores. Está conosco, então, Marcelo Espinosa, diretamente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e Vânio Bosley, jornalista e comentarista. Marcelo, agora vamos explicar para quem está em casa o que pode acontecer com relação ao procedimento dessa CPI. Pode acabar gerando um pedido de impeachment, no caso? Então, a CPI, ela não pode, eventualmente, julgar, né, ninguém. O que ela pode fazer, o que ela vai fazer no relatório com base nas investigações que ela fez, nos depoimentos que foram tomados, nos documentos analisados, apontar que, no entendimento dos membros da CPI, fulano, ciclano, beltrano, a empresa X, Y, B, foram responsáveis por problemas, por essa compra, que houve fraude e que não foram entregues os respiradores. Com base nisso, esse relatório tem que ser encaminhado para as autoridades competentes. No caso, a principal delas, o Ministério Público, que poderá utilizar isso para referendar suas investigações sobre a compra dos respiradores, ou mesmo até, se entender, abrir um outro procedimento. Acredito que vai ser uma complementação, porque nós já temos uma investigação do Ministério Público, uma força-tarefa, na realidade, que envolve o Ministério Público, Polícia Civil, a respeito disso. No que tange a questão de responsabilidade do governador, se houver, no entendimento da CPI, que o governador Carlos Moisés, cometeu algum crime de responsabilidade, essa peça desse relatório final da CPI pode ser a base para um outro pedido de impeachment envolvendo crime de responsabilidade do governador. Isso pode acontecer, né? Nós já temos um processo de impeachment em andamento contra o governador em função da equiparação salarial dos procuradores do Estado. Mas esse relatório, se houver o entendimento de que ele serve de base para apontar um eventual crime de responsabilidade do governador, aí isso ocorre na esfera da própria Assembleia, com a apresentação de um outro pedido de impeachment, e aí tem todo aquele trâmite, né? A Procuradoria da Casa dá um parecer, se acata ou não essa denúncia, e cabe ao presidente da Assembleia acatar ou não, com base no parecer da Procuradoria Jurídica, mas basicamente isso é o que ocorre. Muitas vezes se falam que as CPIs elas não dão resultado prático, mas elas não têm o poder de julgar as pessoas. Elas apenas fazem uma investigação que levanta uma série de questões que tem que aí sim ser levadas para as autoridades que têm sim competência de julgar, de punir os eventuais responsáveis pelos crimes que forem apontados por essa comissão.
É verdade, né, Vânia? O que o Marcelo fala é importante para quem está em casa, é conhecer um pouco de como funciona uma comissão parlamentar de inquérito, né? Qual o papel de uma comissão, né? Ela é investigativa, né? Ela investiga. Agora, na esfera administrativa, o Marcelo falou bem, pode ser pedido aí, enquadrado qualquer servidor público no crime administrativo, desde que estiver envolvido diretamente na compra dos respiradores. No caso do governador Carlos Moisés também, dependendo do processo que está em investigação, está em segredo de justiça no Superior Tribunal de Justiça, que foi encaminhado. A sociedade não tem conhecimento até agora, a não ser as autoridades competentes, qual é o fato determinado que envolveu o governador de ser levado o seu nome à apreciação do STJ em Brasília. Pode ser um caso muito grave que Santa Catarina não conhece. Tanto que a CPI tentou, né, obter do STJ, com o auxílio da Procuradoria-Geral, o Ministério Público do Estado, que tivesse acesso, antes de fazer o relatório, desse processo em segredo de justiça que está no STJ. Então, pode ser ali um fato determinado realmente, porque deve ser grave, porque senão o Ministério Público não teria acolhido para ser encaminhado ao STJ, porque realmente deve ter fatos diferentes ali que possam envolver, né? Estaria envolvendo o nome e a participação do governador Carlos Moisés, que até agora não houve nenhuma decisão judicial, como também não houve os outros envolvidos nessas compras. Agora, o relatório da CPI, o trabalho da CPI, dos respiradores, vai ser uma ferramenta importante para o Ministério Público, apesar de que o Ministério Público sempre abriu, né, o sigilo dos depoimentos, colocou à disposição da CPI, da sociedade, mas acho que vai ser um fato novo para a investigação da força-tarefa comandada pelo Ministério Público, participação da Polícia Civil e também do Tribunal de Contas. Marcelo, então vamos deixar bem claro para quem está em casa aí o verdadeiro papel dessa comissão parlamentar de inquérito ou de uma comissão parlamentar de inquérito. Pois é, Gregório, Vânio, acho que é importante a gente destacar, porque muitas vezes a gente ouve falar na opinião pública que as CPIs elas não resultam em nada, são apenas para exposição da mídia, enfim. Mas a CPI ela não tem o poder de prender, de punir uma pessoa. Ela não pode decretar uma pena. Ela considera que fulano é culpado, ela decreta a pena de prisão para fulano. Não, ela não pode fazer isso, ela não tem esse poder. A função dela é de investigação, como o Vânio disse, como a gente já disse no decorrer da nossa conversa, ela apura a questão e ela chega a um entendimento, a uma conclusão, com base em testemunhas, com base em provas, em documentos, de que fulano, ciclano, beltrano são responsáveis, e aí competem aos órgãos que são dentro do nosso Estado Democrático de Direito, os responsáveis por isso, as devidas punições, né? O Ministério Público vai tomar ciência dessa CPI, do relatório da CPI e vai dar sequência a uma investigação, pode oferecer denúncia à Justiça, se houver o entendimento de que cabe exoneração de servidores públicos que se envolveram nisso, tem os órgãos específicos para isso. A Assembleia, no caso, teria uma participação numa eventual citação de crime de responsabilidade do governador, que isso aí é competência da Assembleia. Mas qualquer outro tipo de punição é responsabilidade dos outros órgãos. A CPI apenas investiga, apura e aponta. Quem tem que tomar a decisão com relação a punir e prender são os outros órgãos fora da Assembleia Legislativa. É verdade, né, Vânia? Outros órgãos podem agora se envolver nesse processo depois de serem subsidiados pelas informações colhidas pela CPI, né? Eu acho que a sociedade civil, engloba a CPI, nos engloba qualquer cidadão, ela não tem aquele poder de polícia que tem a justiça. Cabe à justiça decretar a prisão, condenar quem cometeu o crime administrativo, nesse caso. Agora, não foi nada de graça que o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borges, está preso. Não foi por uma questão simples ou desobediência à justiça. Não, deve ter algum fato grave de que foi cometido e agora continua em prisão, embora domiciliar. Também não foi de graça ou foi por qualquer fato diferente a saída do secretário Elton Zeferino da Saúde. Não foi de graça também a saída do Controlador-Geral do Estado. Então, olha só, isso não é um processo pequeno, não. Esse caso dos respiradores deve ter mais coisas por aí,
porque realmente atingiu pessoas de peso de dentro do centro do governo, principalmente o ex-secretário da Casa Civil. Então, realmente, eu acho que, como disse o Marcelo também, a CPI vai dar essa contribuição jurídica, legal, ao Ministério Público, que vai ter, claro, andamento, porque é do Ministério Público que investiga e pede a condenação ou não ao Poder Judiciário. Isso deve acontecer também. Marcelo, para a gente deixar claro, então, para quem está em casa também, como é que vai funcionar a partir de agora? Existe a questão da leitura do relatório prévio e também da leitura do relatório final, né? Isso. Dia 18 de agosto ocorre a entrega, a leitura do relatório preliminar. Os membros da comissão, os outros 8 membros, vão analisá-lo. E no dia 20 ocorre a discussão final e votação desse parecer, desse relatório, né? Esse relatório só tem valor se ele for aprovado pela maioria dos membros, né? Maioria simples dos membros. São 9 deputados, então teríamos que ter 5 votos favoráveis. Mas, como a gente já disse, ao que tudo indica, não deve haver nenhum problema com isso. A aprovação do relatório deve ser por unanimidade. Com esse relatório aprovado, isso tudo vai ser oficializado ao presidente da Casa, né? Será feita publicação em Diário Oficial e, posteriormente, encaminhado para as autoridades competentes. Ministério Público, pode haver situações de encaminhamento do Tribunal de Contas, ou mesmo para algum órgão de controle do Poder Executivo, com vistas a eventual punições a servidores públicos, e até, como já dissemos, pode haver, no entendimento da CPI, dependendo do relatório, algum entendimento de crime de responsabilidade. Nesse caso, aí é uma situação da Assembleia, porque envolve o governador de Santa Catarina. Giovanni, como você falou anteriormente, acredita que o governo do Estado houve uma questão assim da falta de experiência, de não conversar nos bastidores, não se aprofundar e não escutar os órgãos competentes para tais coisas? Houve um negócio enclausurado, né? A verdade é essa. Porque se tivesse consultado um técnico, um servidor de carreira da Secretaria da Saúde, como consultar o Tribunal de Contas, ou da própria Secretaria da Fazenda, que é que faz o pagamento, né, que distribui as verbas do orçamento estadual, realmente não teria acontecido isso. Mas houve um negócio praticamente pelo se ver fechado. O ex-secretário Douglas Borba disse que nunca tinha conhecido, não conhecia o advogado Leandro de Barros, está preso também. Mas, jogava futebol com ele, tinha amizade, forçou, como disse a Márcia Pauli, fez pressão sobre ela porque desse guarida aos fornecedores que estavam habilitados para vender os respiradores, dentre eles essa Veiga Med. Agora, eu acho que nesse ano, com esse fato negativo dessa compra pelo governo, a Assembleia acendeu uma grande luz aqui em Santa Catarina. Por exemplo, há uma comissão especial na Assembleia Legislativa, comandada pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que controla, o Estado é obrigado a centavo por centavo, dar publicidade geral de todos os gastos que o governo faz, porque senão, será que não teria acontecido outra compra de respiradores ou de outros equipamentos nos mesmos moldes desses 33 milhões de reais? Então, há uma fiscalização grande hoje, que é da Assembleia Legislativa, e eu acho que isso aí é favorável, é positivo e a sociedade agradece. Nós estamos nos aproximando do final do programa Edição Extra. Marcela, gostaria que você deixasse as suas impressões sobre essa comissão parlamentar de inquérito rapidamente aí, até mesmo da mudança que vai ter para o cenário catarinense, né? É importante a gente ressaltar que a CPI cumpriu o seu papel, é um órgão de investigação dentro de uma casa política, então é normal que você tenha situações que não são comuns na justiça, em outros órgãos de investigação, mas que a Assembleia Legislativa, pelo seu caráter político, é normal que ocorra, né? A própria atuação dos deputados, a forma, às vezes, incisiva em algumas perguntas. Eu acredito que, dentro desse Estado democrático de direito que nós vivemos, a CPI é um dos vários instrumentos que a gente tem para manter a democracia funcionando e, ao meu ver, a CPI funcionou a contento. E, claro, teremos os resultados finais com a apresentação do relatório final, mas, de imediato, acredito que ela trouxe um ganho muito importante, que foi trazer a população, trazer mais gente para discutir, para ficar de olho, para fiscalizar a questão dos gastos públicos. Acho que esse é um ganho importante e a gente viu aí pela expressiva audiência que a CPI, que as reuniões da CPI
tiveram no decorrer da sua realização. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, satisfação, até uma próxima. Vânia, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Gregório, obrigado ao Marcelo, e tomara que a gente tenha contribuído aí junto à sociedade para compreender melhor o papel de um parlamentar, de um poder legislativo, né, nessas questões de fiscalização junto ao governo, principalmente ao poder executivo, nas ações que ele vem colocando à disposição da sociedade. Agora, isso aí é uma lição que vai ficar em Santa Catarina, um governo que era novo, né, mas se isolou completamente, está aí o resultado de não ouvir pessoas com experiência, tanto política, porque não é só porque o deputado é político, não. Ele tem experiência administrativa, tem a mesa diretora da Assembleia, enfim, isolou tudo e aconteceu o que aconteceu. Tá certo, então. E o programa Edição Extra de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.